Meninas, olha só quem disse que eu não voltaria com mais uma proposta de carnaval, até mesmo porque aquela outra foi uma loucura, minha gente, aquilo era um arco-íris completamente escalafobético, mas eu sei que tem gente que gosta, então eu tento variar bastante os temas para poder passar um pouquinho das minhas experiências. Então a maquiagem de hoje é muito fácil, para quem não tem aquela habilidade toda ou para quem tem preguiça. Tem gente que tem preguiça, né? Eu tenho preguiça. Então hoje a gente vai fazer uma maquiagem com uma cor de sombra, um roxo, um azul forte, que eu acho que fica bem bonito para fugir do pretinho básico. A gente vai usar glitter aqui no cantinho do olho, um pouquinho de rímel colorido também nos cílios inferiores, eu usei um pouquinho de rímel azul, bem vibrante, e lápis de olho preto, rímel preto nos cílios de cima. A gente trabalhou bastante dessa vez o contorno e a iluminação do rosto, então essa pele foi um pouquinho mais elaborada para compensar o olho, que estava muito fácil, né, gente? Batom vibrante, eu adoro azul com laranja, roxo com laranja, eu gosto muito dessa combinação, mas não é todo dia. Então pro carnaval acaba a gente tendo esse álibi de colorir um pouquinho mais nosso look, mas pra quem quiser, vai no nude, que no nude não tem erro. Ou também um tomzinho de pêssego nos lábios, é uma boa escolha pra quem quer deixar o olho bem vibrante e os lábios mais nada. A pele feita, hoje eu usei o Primer HD da Vult, usei o BB Cream da L'Oréal, o Nude Magique. Muito importante, gente, usar um primer para olhos. Essa época do ano é aquela época onde a nossa maquiagem derrete mais fácil e até mesmo para revelar uma cor mais viva, o tom mais vivo das sombras coloridas, o primer ajuda nisso também. Em toda a pálpebra móvel e também aqui na linha dos cílios inferiores. Agora com o lápis Jumbo da NYX, na cor Purple 618, eu vou dar uma pintada na linha dos cílios e subir um pouquinho mais pro cantinho e vou borrar tudo depois ou com o dedo ou com o lápis. Se você não tem um lápis Jumbo, você passa pro seguinte passo: pega um pincel de sombra, um pincel de sombra comum, pode ser um pincel de esfumar, umedece ele na água e você vai passar na sua sombra azul, vai dar quase o mesmo efeito. É um efeito que faz a sombra durar mais e deixa o pigmento dela bem forte. Feito isso, a gente também vai passar um pouquinho aqui embaixo. É pra ser borradinho mesmo, viu, gente? Pode passar na linha d'água, trazendo um pouquinho, borrando os cílios. Meninas, nessa hora é sempre bom ter um lencinho umedecido removedor de maquiagem ou um lencinho de papel comum, porque a gente vai manuseando a maquiagem, principalmente sombra, vai sujando o dedo e depois vai borrando o rosto. Na minha cara fazer isso. Então eu gosto de deixar aqui esses lencinhos e até mesmo antes de usar o lápis de olho, é legal dar uma limpadinha, você passa o lápis algumas vezes no lencinho, porque o lápis acumula muita umidade, principalmente quando você usa na linha d'água, e isso pode ocasionar que os fungos se desenvolvam, muitas vezes até mofa a pontinha do lápis, então é sempre bom dar uma riscada nele para limpar bastante. Então agora, gente, vamos para a sombra azul. Na verdade, essa sombra é um tom de índigo. Olha só que linda. É da coleção nova da Vult. Eles estão fazendo as paletinhas agora, bem funcional, olha só que belezinha. Então a gente vai trabalhar somente com essa sombra, com um pincel de esfumar gordinho, esse pincel aqui é da Mary Kay. Eu vou pegar um pouquinho de sombra e aplicar em toda a pálpebra móvel. Nesse primeiro momento a gente aplica dando essas batidinhas, depositando bem os pigmentos da sombra. Se você não tiver o jumbo para passar antes, pode fazer isso com a sombra úmida, ou até mesmo com um bom primer, a sombra já fica bem assentadinha, dura mais, com a cor mais bonita. Meninas, pra você saber onde que essa sombra termina, a gente para ela no côncavo, que é aqui onde a gente tem essa profundidade. Bom, cada uma tem uma anatomia, um formato de olho, mas todo mundo tem o côncavo. Por mais que ele seja rasinho, ele tá aí. Pra você encontrar é só olhar pra baixo. Então quando você enxerga essa profundidade, é onde você deve parar esse esfumado. Numa maquiagem mais convencional, uma maquiagem conceito, aí você pode subir mais e tal. Mas nessa proposta a gente para bem aqui
no ossinho. Eu vou usar agora o lápis número 6 da Vult, que é um lápis de esfumar. Ele é ótimo pro côncavo, então eu vou dar uma espalhadinha, como a gente só vai usar essa sombra, eu quero que fique bem esfumadinho. Esse início aqui, né, onde a sombra vai sumindo. Movimentos circulares e suaves, faz esse vai e volta. Eu vou pegar um pouquinho mais dessa sombra e vou passar aqui na linha dos cílios inferiores. Já com o olho aberto, você dá esse acabamento aqui, tá, gente? Bem aqui no côncavo. Com o olho aberto você consegue ver se você quer que a sombra suba mais um pouquinho, ou se ela já tá no lugar. E dá o acabamento. Agora a gente vai se jogar no lápis de olho preto. Faz aquilo que eu te falei, dá uma limpadinha, ó, no seu lápis antes de usar. Pra não correr risco de colocar nenhum mofinho que possa estar aqui. E agora a gente vai... É bom que dependendo, gente, com esses lenços umedecidos, para aquele lápis que resseca é até legal porque ele fica bem mais macio na hora de usar. Uma dica aí pra vocês terem em mente quando forem se maquiar de novo. Então vamos passar o lápis na linha d'água bem caprichado e aqui na parte superior por dentro. A gente já fez isso em outro vídeo, não lembro qual. Então, a partir desse passo, a gente vai começar a dar o acabamento e, por fim, vem o brilho. Como a proposta desse olho é fácil, a gente não vai usar delineador, porque eu sei que algumas ainda se embananam. Se você tem confiança e gosta, pode usar. Mas aqui a ideia é você fazer um borradinho na linha dos cílios superiores, para entrar em harmonia com o que a gente delineou embaixo, com esse mesmo lápis. E aí com o dedo mesmo ou com o pincel chanfradinho, a gente vai esfumar esse borradinho. Com o resto de sombra que ainda ficou naquele pincel, gente, o pincel de esfumar, a gente dá uma sentadinha nisso a mais. É mais com a intenção de permanecer o escurinho, nem tanto que seja preto. Isso ajuda a dar mais acabamento também. Bom, meninas, o que eu gosto de fazer quando eu quero um esfumado perfeito é pegar o pincel de esfumar e mesmo sem sombra, depois eu fico um tempão fazendo esse carinhozinho, que é isso que vai fundir mesmo a sombra com o iluminador que você passar em cima, ou para fazer mesmo ela sumir, que o legal é você não conseguir ver a divisória onde ela desaparece, pelo menos numa proposta como essa que é um esfumado fácil. Então a gente faz a mesma coisa, faz aqui pra parte de baixo. Pra quem gosta de fazer aquela sombra mais puxadinha, a dica que eu dou é dar uma sorridinha e aí você vê de acordo com a sua fisionomia pra onde que vai a linha dos cílios inferiores. E você vai puxando nesse sentido. Depois você volta ela pro côncavo. Então você puxa e depois volta. Puxa e depois volta. Com o corretivo a gente vai dar esse acabamento mesmo. Com o dedo também você pode dar mais uma esfumada. Então é assim, é bom senso, treino e mão leve, gente. Não é nada difícil, eu acho que é uma questão de paciência mesmo, porque você vai com o pincel, vai, uma hora dá certo. O charme desse olho, gente, é o opaco mesmo, mas agora a gente vai contrastar com um pouco de glitter, pode ser o glitter que você tiver em casa, da cor da sua preferência. Eu vou usar um glitter dourado furta-cor, que eu acho que vai realçar bastante o look. Dourado tem tudo a ver com carnaval. Primeiro eu vou usar aqui um fixador de glitter. Se não tiver mais, tem um primer para olhos em casa, dá pra quebrar um galho. E assim, com esse dedinho eu acho mais ideal, melhor às vezes do que um pincel. Você vai posicionar o seu dedo assim e dar umas batidinhas bem aqui no cantinho.
Essa é a nossa preparação para o glitter. Agora, com o mesmo dedo, agora vocês estão entendendo porque eu deixo o lencinho por perto, né? Imagina a mão de primer, glitter, sombra, é uma loucura. Com o mesmo dedo eu vou pegar um pouquinho aqui do glitter e colocar exatamente onde eu coloquei o fixador, pressionando bem de levinho. É impressionante como o glitter se comporta quando a gente faz isso. Ele não vai além de onde a gente quer que ele fique. Então, com um preparador, um fixador de glitter, você consegue ter esse controle para ele não cair muito embaixo ou não ir além do que você quer. Fica bem legal. Eu vou fazer do outro lado e a gente já volta. Eu voltei antes do tempo porque eu fiquei pensando, caramba, mas e pro outro lado? Como é que eu vou explicar para elas o que tem que fazer com a mão pro dedo ficar no ângulo certo? Então, você pega aqui o seu fixador de glitter, põe a mão por trás da cabeça para deixar o seu dedo viradinho para baixo e aí você pressiona para preparar. É bom que faz um contorcionismo, já vai se alongando, entendeu? E a mesma coisa com o glitter. Um dedo, dá volta na cabeça, fecha o olho e vai pressionando. Agora, com o mesmo pincel, caramba, esse pincel que tá trabalhando, hein? A gente vai dar uma leve espalhadinha nesse glitter, no sentido do canto externo, mas só até o meio do olho, pro glitter ir sumindo de repente, pra ele não ficar tão demarcado e não parar de repente, né? Então assim, a gente dá uma leve espalhadinha pra dar uma continuidade aqui no brilho. Agora muito curvete, muito, minha gente, pra ficar com esses cílios bem poderosos. Eu gosto até de soltar e pegar os cílios um pouquinho mais pro meio do comprimento, para ele ter uma curva bem certinha, porque às vezes quando a gente pega rente à raiz e curva, ele fica meio dobrado, né? E para ele ficar mais arredondado, você pega uma vez pertinho da raiz, pressiona, segura, depois solta e mais um pouquinho pro meio do comprimento deles você pressiona novamente. Máscara de cílios, que é bom e a gente gosta. "25 camadas depois, a gente volta. A opção que eu dou pra vocês é ou passar a mesma máscara de cílios preta nos cílios inferiores ou uma máscara roxa, o que fica muito legal. Só que assim, pra não ficar tudo muito roxo, foi por isso que a gente usou o lápis preto, pra delinear bem a linha d'água. Então eu vou dar essa opção pra vocês. O que eu gosto dessas máscaras coloridas é de passar preto embaixo, esperar secar e depois só na pontinha dos cílios eu dou um retoque com a máscara colorida. Eu vou usar essa máscara azul do Marcelo Beauty, que é uma loucura, só nas pontinhas e um pouquinho no cantinho de cima. Só no cantinho, gente, pra ficar uma proposta diferente. Meninas, esse é o resultado da nossa maquiagem, uma nova proposta pro carnaval, uma maquiagem mais fácil. E nesse look nem precisava ter muita coisa, né, gente? Um glitter e uma sombra azul. Lápis de olho, rímel, se tiver rímel colorido, ótimo. Um batomzão, pode passar batom nude, fica à vontade. É que eu gosto muito desse contraste, eu gosto muito de azul e laranja, roxo e laranja, então eu acho que pro carnaval merece assim um pouquinho mais de cor, já que o nosso olho é monocromático. Se você quer saber como é que terminou esse look, então é só clicar no link que tá aí na sua tela para você assistir a continuação com várias dicas sobre como fazer os contornos, passar blush, usar o iluminador e também o batom que eu usei. Espero que vocês gostem e a gente se vê nessa continuação.